Silvio, o Foucault faz toda essa crítica à modernidade, aos conceitos da modernidade, à ideia de sujeito da modernidade. Levando em consideração isso, faz sentido ainda hoje a gente pensar na educação como uma prática de liberdade? Pode parecer estranho falar em prática de liberdade na educação, mas é justamente a isso que nos levam os últimos trabalhos do Foucault. Ele estava pesquisando a história da sexualidade no Ocidente, escreveu um primeiro volume da sua história da sexualidade e quando ele se volta para o período antigo e vai estudar as práticas sexuais entre os gregos e os romanos na antiguidade, ele se encontra com um conceito que foi muito desenvolvido pelos filósofos estoicos, que é o conceito de cuidado de si. O que Foucault recolhe dos filósofos antigos, dos estoicos antigos, é justamente esse cuidado de si, tomado de uma maneira muito mais ampla do que pura e simplesmente o cuidado com o corpo, mas o cuidado de si como uma espécie de cultivo de si, que tem a ver com o corpo, sim, mas também tem a ver com a mente, com o espírito, com a cultura. Então, cuidar de si é cultivar-se. E o Foucault encontra esse conceito na antiguidade grega e na transição do mundo grego para o mundo romano como um conceito que, de alguma maneira, substitui um outro conceito importante entre os gregos, que era o conceito de conhecer-se a si mesmo. Então, para os gregos, era muito importante esse trabalho sobre si mesmo para se conhecer. E o Foucault vai mostrar que na história da cultura grega começa a haver uma inflexão, uma transição desse princípio do conhecer-se a si mesmo para o princípio do cuidar de si mesmo. Então, o cultivar a si mesmo e construir a sua personalidade. Para isso, nós vamos ver uma série de exercícios que eram praticados pelos estoicos e recomendados pelos estoicos. Eram práticas ligadas ao corpo, como na relação saudável com os alimentos e com a sexualidade, ligadas à alma, relacionadas à produção da personalidade e ainda ligadas ao conhecimento de si, incentivando uma atitude reflexiva de suas ações. Então, o cuidado de si tem uma relação direta com a liberdade, né? Porque é um ato da pessoa cuidar de si mesmo, pensar sobre si, trabalhar na construção de si mesmo. O que isso tem a ver com a educação? Como que a gente poderia relacionar o cuidado de si, a prática de liberdade e a educação? Bem, o problema é que a gente pensa, em geral, na crítica que Foucault fez da instituição escolar, né? E se a gente toma a crítica que Foucault fez em relação à instituição escolar como o padrão do que é a educação, dificilmente nós poderíamos falar em prática de liberdade na educação. Porque nós vamos ter a educação como essa conformação do sujeito, como essa construção externa do sujeito, segundo determinados princípios e determinados moldes sociais. Mas se a gente pensa a educação como um desses instrumentos do cuidado de si, nós também podemos ver no processo educativo esse modo do sujeito cultivar-se a si mesmo. Nós podemos ver no processo educativo não apenas um processo de transmissão de saberes, de transmissão de conhecimentos, essa educação extremamente conteudista que nós estamos acostumados a ver, essa educação que sempre tem um objetivo externo ao sujeito, um objetivo externo ao indivíduo, que é terminar o ensino fundamental, que é fazer um ensino médio, que é passar num vestibular, que é concluir um curso superior e se inserir no mercado de trabalho. Há sempre um objetivo externo colocado para o processo educativo, né? E muito pouco, em muitas raras vezes, nós pensamos no processo educativo como um processo de construção efetiva do sujeito, em que o objetivo é o do sujeito cultivar-se, formar-se, fazer-se, construir-se através desse processo educativo. Mas se lançamos o foco sobre essas obras do último Foucault, do último período de produção do Foucault, o que nós vamos descobrir é justamente a possibilidade de pensar a educação como esse processo de cultivo de si mesmo, de cuidar de si mesmo. A tarefa do educador é, muito propriamente, uma tarefa de cuidar do outro. O educador é aquele que cuida dos estudantes, é aquele que está velando pelo processo de construção dos estudantes. Mas, ao mesmo tempo que cuida do outro, o educador cuida de si mesmo, porque ele só pode cuidar do outro se ele cuida de si.
né? Mas, na medida em que o educador cuida do outro, ele abre o espaço para que cada sujeito, para que cada indivíduo, para que cada estudante esteja também entrando nesse processo de se cultivar e de cuidar de si mesmo, né? Então nós podemos construir toda uma teoria da educação para compreender a educação como esse processo de cuidar de si, né? Em que cada sujeito aprende a lidar da melhor maneira possível com o seu corpo e lidar da melhor maneira possível com o seu espírito, com sua mente. E isso tem a ver, então, com a prática de liberdade. Claro, porque se a educação é pura e simplesmente um processo de dominação sobre os sujeitos, não há uma liberdade possível. Mas se a educação é também, e eu não estou dizendo que ela é exclusivamente isso, mas ela é também esse processo de cuidar de si mesmo, de se cultivar, né? Esse cultivo de si é o fundamento da liberdade. Eu só posso afirmar a minha liberdade, eu só posso me colocar como um sujeito autônomo, como um sujeito livre, se eu cuido de mim mesmo. Walter, você tem explorado um pouco, nos últimos cursos do Foucault, a leitura que ele faz de Sócrates, da filosofia antiga, e tem feito algumas relações, né, sobre esses comentários que Foucault faz de Sócrates, a figura de Sócrates e a figura do professor, né? Você poderia nos falar um pouco sobre isso, desse potencial da obra de Foucault para se pensar a educação, mas por esse viés do último Foucault? Sim, Foucault, de uma forma geral, é um pensador que não é um filósofo clássico no sentido de que não tem livros sobre outros filósofos, não se interessa por recriar uma história da filosofia, mas se interessa por pensar com outras figuras alguns problemas. E Sócrates entra no último Foucault como alguém que ajuda a pensar a Foucault uma estética da existência, uma forma de vida. Alguém que pensa e vive o que pensa. Alguém que ensina aquilo que pensa para si e para os outros. E nesse sentido, Foucault diz que Sócrates, de alguma maneira, inverte a relação entre quem ensina e quem aprende da pedagogia tradicional em Atenas. Ou seja, ali onde um pedagogo dizia para o aluno: tu não sabes e eu sei, e por isso te ensino, Sócrates diz: tu não sabes, mas eu também não sei. E o que eu procuro não é te passar um saber que eu teria e que tu não terias. O que eu procuro é procurar que tu cuides daquilo que não cuidas, que tu olhes para aquilo que não olhas, que tu des atenção para aquilo que não atendes. Ou seja, ensinar, ocupar o lugar de professor não seria transmitir um saber, seria chamar atenção para aquilo que o outro não quer atender. Silvio, a gente está falando de cuidado de si, a gente faz essa relação com a educação, a gente poderia trabalhar essa questão do cuidado de si educacionalmente ou dentro da escola. Agora, como a gente faz para não cair numa perspectiva narcisista? Como que a gente faz para entender esse cuidado de si, não como uma coisa totalmente do indivíduo, dele para ele mesmo, com ele mesmo, independente de todas as outras coisas que acontecem? Esse é o grande risco, né? Porque quando falamos em liberdade, quando falamos em sujeito, quando falamos em indivíduo, quando falamos em autonomia, e quando falamos de tudo isso num mundo como o nosso, as coisas ficam bastante complicadas, porque de fato uma primeira leitura seria a de dizermos que então, para que cuidar de si, basta que eu cuide da minha dieta, que eu exercite o corpo, que eu me cultive e que eu faça tudo isso para o brilho do meu eu próprio, né? Agora, essa é a grande... É o grande chamamento que a sociedade capitalista neoliberal hoje faz a cada um de nós. Então, exercitar esse cuidado de si absolutamente individualista e narcisista nada mais é do que reafirmar o fundamento mesmo dessa sociedade na qual nós vivemos, né? Portanto, fazer isso é estar preso
ou ser uma presa dessa sociedade que nos controla justamente por esses mecanismos todos de um certo hedonismo e de um narcisismo contemporâneo. O risco que nós corremos é grande e por isso é preciso muito cuidado ao tematizar esse assunto na prática da sala de aula. Mas embora o risco seja grande, os efeitos também podem ser muito positivos, né? Desde que nós, educadores, nos comprometamos com um processo de formação desses sujeitos em que eles se entendam como sujeitos, sim, mas como sujeitos que fazem parte de um grupo, que fazem parte de uma sociedade. São históricos. E que são históricos e que estão situados num determinado processo, que vivem de acordo com determinados valores e que cuidar de si mesmo não pode ser desarticulado do cuidar do outro, né? Cuidar de si mesmo para que eu possa ser melhor é também garantir condições para que o outro seja melhor. É aí que está o padrão ético dessa discussão.